as 3 fases mais importantes da vida da mulher. Essas 3 fases, obrigatoriamente, todas as mulheres vão passar por elas. Se não passou ainda, vai passar. Provavelmente você vai se identificar que você já passou por algumas ou já passou por todas elas, tá? Então, gente, nessas 3 fases, nós podemos perceber a força transformadora do feminino na nossa vida, né? Desse aspecto feminino na nossa vida. Essas 3 fases são 3 marcos na jornada de vida de toda mulher. São fases marcantes. E cada uma dessas fases requer cuidados totalmente diferentes uma da outra. A atenção que você tem que dar a cada uma dessas fases é especial e é diferente uma da outra. Não é igual. O importante é ressaltar que essas 3 fases, que são marcos na vida das mulheres, elas trazem profundas mudanças corporais para a mulher e mudanças existenciais também, mudanças emocionais que mexem profundamente com a forma da mulher de ser, com a forma de agir, mexem profundamente com a visão de mundo que a mulher tem. Ela muda a visão que ela tem do mundo a partir de cada uma dessas fases que ela vai entrando. Então, essas 3 fases são a puberdade, a maternidade e a menopausa, tá? Essas 3 fases são eventos transformadores na vida de toda mulher. E não é por coincidência, né? De propósito mesmo, essas 3 fases estão ligadas ao sangue da menstruação, né? E o sangue da menstruação está também altamente conectado com a essência da mulher. O sangue da menstruação é o símbolo maior da nossa essência feminina, né? Na puberdade, nós temos aí a primeira menstruação, que é então o aparecimento do sangue mensal pela primeira vez. E essa fase de puberdade vai marcar a transição da menina para a mulher, da criança para a jovem. Depois, na maternidade, o sangramento mensal ele cessa durante a gestação e cessa também durante a amamentação. É uma outra transição que a mulher faz, né? De mulher que não é mãe para uma mulher que deu à luz e que se tornou mãe. E é uma outra transição também que a mulher está fazendo. E, por último, a menopausa, que é quando o sangue menstrual vai cessar em definitivo. Então, as 3 fases estão relacionadas ao sangue menstrual, tá? Então, eu vou chamar essas 3 fases. A primeira fase da puberdade a gente chama de fase donzela. A segunda fase da maternidade a gente chama de fase da mãe. E a terceira fase, que é a fase da mulher madura, da menopausa, a gente vai chamar de fase anciã. Então, essa fase da donzela é a fase da primeira menstruação, é a fase em que a menina deixa a sua vida de criança para se tornar uma mocinha, uma mulher, e inicia a sua capacidade de reproduzir e a sua vida sexual, né? Agora, eu quero fazer uma ressalva aqui, que esse termo donzela não tem aqui aquele significado, a gente não deve levar ao pé da letra, não tem aquele significado de ser uma mulher solteira e virgem. Esse termo donzela que eu estou usando aqui não tem muito a ver, não tem a ver com essa definição de donzela, tá? O termo donzela aqui representa a menina, a garota que está em estado de ebulição. Uma jovem que se sente confiante, que está segura dos seus potenciais e dos seus atrativos e está a fim de experimentar todas as sensações que ela pode experimentar. Ela está a fim de desafiar conceitos, está a fim de quebrar paradigmas, está a fim de inovar, de ousar, de viver aventuras. Então, é donzela nesse sentido, né? De uma mulher, de uma garota que está em ebulição, que está se preparando para novas experiências, para uma outra perspectiva de vida a partir da primeira menstruação. Nessa fase, a menina se sente poderosa. A partir do momento que ela tem a primeira menstruação, ela se acha, né? Agora eu sou uma mocinha. E muitas mães até reforçam isso. Olha, agora você é uma mocinha, olha como você se comporta e tal. Então, nessa fase, a menina se sente toda poderosa, porque agora ela tem uma marca, que é a menstruação, que colocou ela no mundo das mulheres feitas, das mulheres potentes, das mulheres capazes, das mulheres reprodutoras, né? Olhando para essa fase da puberdade e pensando na medicina preventiva, então a gente observa que essa fase abrange a chegada da menstruação e o início da vida sexual ativa. Hoje em dia, as garotas estão iniciando a vida sexual muito cedo, muito precoce, de forma muito precoce. E mesmo a primeira menstruação tem tem chegado bem mais cedo do que nas garotas da minha época. E eu já estive conversando com uma pediatra a respeito disso, essa questão de hoje as meninas ficarem menstruadas mais cedo, com 9, 10 anos, 11 anos,
está muito relacionada ao estilo de vida que nós vivemos hoje. Está relacionada à alimentação, muito consumo de comida industrializada, fast food. Está relacionada também à erotização precoce das meninas, né? As crianças desde muito cedo já vão sendo adultizadas e erotizadas, as músicas e tudo mais. Então isso provoca uma ebulição, uma fervura, levanta uma fervura aí na mente, no cérebro da garota, e o cérebro manda esse comando para o corpo para soltar a primeira menstruação mais cedo do que era na minha época, por exemplo. Na minha época de puberdade, as meninas ficavam menstruadas com 12, 13, 14 anos. Eu tive a minha primeira menstruação com 13 anos. Agora, hoje não. Hoje é mais raro você ver uma menina que teve a primeira menstruação aos 13 anos. E você, põe aí no comentário. A sua primeira menstruação, você tinha quantos anos? Coloca aí no comentário. A sua primeira menstruação, você tinha quantos anos? É uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de costumes, é uma mudança de padrões, né? Então, gente, me conta aí, com quantos anos foi a sua primeira menstruação? Coloca aí nos comentários. Ah, Madalena, com 12. Lígia, com 13. Isso mesmo. Nessa fase a gente já estava esperando, eu pelo menos assim, já tinha sido avisada da primeira menstruação, a gente já estava esperando, a gente fica comparando com as coleguinhas, ah, fulana já ficou mocinha, Raquel já tinha 15, isso sempre me incomodou, muito tarde. Olha, você é uma raridade, Raquel, é uma raridade, não é comum isso, você está na faixa da exceção, não é comum, né, as meninas ficarem menstruadas assim, 14, 15 anos, né, ainda mais você que é mais jovem, você era para estar naquele grupo de meninas que ficam menstruadas com 10 anos. Quando eu fui na formatura de 4ª série de um dos meus filhos, essa pediatra estava lá com quem eu conversei, aí ela foi me mostrando as meninas formando na 4ª série, com 10 anos, ela falou, já está tudo mocinha, essas meninas todas aí, com 10 anos, todas já tiveram a primeira menstruação. Então, as coisas estão acontecendo mais cedo realmente. É uma mudança de status, né? Agora eu posso namorar, agora eu já sou uma mocinha, né? Então, essa fase da puberdade é essencial o acompanhamento médico. Muitas pessoas perguntam, as mães de meninas, principalmente perguntam, quando é que eu devo levar a minha garota a primeira vez no ginecologista? Quando é que ela deve começar as consultas ao ginecologista? Então eu vou te responder. Você deve levar a sua menina no ginecologista ou na ginecologista logo após a primeira menstruação. Porque ele vai dar orientações, ele vai conduzir. Tem casos que às vezes a menina tem a primeira menstruação, depois falha uns meses, depois vem, menstrua de novo, depois falha, e às vezes o médico precisa de entrar com vitaminas, com suplementação, para ajudar a regularizar essa menstruação da mocinha tão nova. Nesse momento também da puberdade, é hora de alertar as meninas sobre as doenças sexualmente transmissíveis, é hora de alertar também sobre os métodos contraceptivos que existem à disposição, é hora de alertar sobre prevenção de gravidez precoce, né? Que não seja por falta de informação, que uma menina fique grávida com 14, 16 anos, que não seja por falta de informação. Porque hoje em dia nós já temos muita informação sobre esse assunto. E cabe aos pais instruir e dar esses direcionamentos, discutir com a menina essas questões, falar também sobre abuso sexual, sobre assédio, sobre estupro, sobre violência sexual, todos esses assuntos que são desconfortáveis, mas que a gente precisa de orientar, a gente precisa de alertar, esclarecer e deixar as meninas cientes de tudo que pode acontecer nessa fase de idade. Depois, então, essa então é o primeiro marco na vida da mulher, a primeira fase. A segunda fase é a fase da maternidade. A fase da maternidade, gente, é aquela fase da mulher soberana, da mulher poderosa, né? A partir do momento que surge uma mãe, nasce uma leoa, não é verdade? Uma leoa que protege a cria, que urra, que berra e que faz tudo para que a sua cria fique em segurança. Então a mãe é aquela que dá vida, é aquela que traz a criança ao mundo, que gera, né? Que vive esses 9 meses de gestação, vive as transformações corporais imensas que a gestação traz para ela que acolhe, ela que alimenta, ela que acaricia, que protege, seja a criança um filho biológico ou mesmo que seja um filho adotivo. De qualquer forma, a mãe exerce essa função de proteção, de carinho, de leoa, né? De promover o bem-estar da cria, de estar ali batalhando para que a cria tenha bem-estar e esteja protegida, né? Então, essa mãe, a partir do momento que a mulher se torna mãe, tudo que cai na mão dela germina, ela cresce, ela frutifica. A maternidade é a perfeita representação da mulher em sua plenitude. E eu volto a dizer, não é só
a maternidade biológica. Talvez você não seja uma mãe biológica, mas você pariu um projeto bacana, você pariu uma carreira brilhante de sucesso. Isso também é um filho, não seria um filho intelectual, um filho mental, ou você tem uma causa pela qual você luta, você tem um ideal pelo qual você batalha. Então, quando eu falo em maternidade, gente, vocês estão me entendendo? Eu estou falando da maternidade física mesmo, biológica, mas estou falando da maternidade intelectual também. Quantas mulheres não são mães, mas escreveram um livro, por exemplo, trabalharam um filme, numa peça de teatro, numa música, né? São compositoras, são poetas, são escritoras. Para mim, isso tudo é gestação, são coisas que a mulher está gestando a nível intelectual. Nessa fase, então, as 3 palavras-chave da vida da mulher são fertilidade, amor e doação. São as 3 palavras que preenchem essa fase da maternidade e da mulher. Então, nessa fase de maternidade, a mulher está tão segura da sua feminilidade, da sua essência feminina, que tudo nela transborda, tudo nela salta. É uma fase que também a gente tem que pensar na medicina preventiva. É uma fase que a mulher tem que pensar e buscar informação de qualidade no que diz respeito ao planejamento familiar, fazer um planejamento familiar, buscar informações seguras também sobre os métodos contraceptivos, buscar o acompanhamento médico para a escolha do seu método contraceptivo, para você escolher aquele método que é mais seguro para você, que é mais confortável. O método contraceptivo que a mulher escolhe deve ser um método prático, deve ser um método, na medida do possível, o mais seguro possível, deve ser bom para ela, deve ser adaptado ao ritmo de vida dela, à realidade que ela tem. E um método contraceptivo precisa trazer outros benefícios, além de evitar o filho. O método contraceptivo, além de evitar o filho, ele tem que trazer para a mulher conforto, tranquilidade, liberdade, que é uma palavra muito importante. E hoje em dia, já há maior participação dos parceiros nessa questão da contracepção. Eu conheço muitos casais que, às vezes, é o marido que decide fazer a vasectomia como método definitivo de contracepção. Depois que já tiveram filhos, que já estão com a família constituída, que não desejam ter mais filhos. Então, muitos homens hoje estão aderindo à vasectomia para poupar a mulher de ter que ficar se submetendo a pílulas anticoncepcionais, a DIU, a laqueadura. Então, isso foi evoluindo através do tempo, porque há décadas atrás isso não era possível. Os homens eram mais fechados em relação a isso. E hoje a gente vê que já tem mais abertura dos parceiros para participar desse método contraceptivo. Afinal, isso não é uma responsabilidade só da mulher, é uma responsabilidade do casal. Tá? E a terceira fase, que eu vou me deter um pouco mais nela, porque é a fase com a qual eu trabalho, a fase das mulheres maduras. Né? Então, gente, atividade física regular, uma alimentação saudável e equilibrada, noites de sono satisfatórias, bem-estar mental e exames preventivos são coisas úteis em qualquer idade. Mas, a partir de 40 anos, as mulheres devem estar mais atentas a essas questões, a esses tópicos aí. Eu já falei para vocês, a lei da semeadura e da colheita é implacável. Aquilo que você semeia hoje, quando você é nova, que você tem 25, 30, 35, 40 anos, é aquilo que você vai colher lá na frente, quando você estiver na idade madura. Então, se você não estiver semeando um estilo de vida saudável agora, não espere que você vai ter uma vida saudável lá na idade madura. Se você olha uma mulher de 60, 65 anos, 70, toda cheia de doenças, toda entrevada, incapaz, não consegue mais nem andar sozinha na rua, não tem contenção urinária, não consegue administrar o próprio dinheiro, não consegue viajar, e passa mal, e tem pressão alta, e tem colesterol alto, tem glicose alta, você pode saber que você está diante de uma mulher que não cuidou da sua saúde nas décadas anteriores. Que a mulher que faz a prevenção nessas décadas anteriores à maturidade, ela vai colher uma maturidade saudável, ela vai colher uma maturidade cheia de energia, cheia de vigor. E eu falo por mim mesma, eu já tenho mais de 60 anos, e às vezes eu olho para outras mulheres que têm a minha idade e que não conseguem fazer o que eu faço. Não conseguem morar sozinhas, não conseguem administrar o próprio dinheiro, não conseguem fazer atividade física com regularidade, acham que tudo é muito difícil, muito pesado, eu não consigo. Então, assim, elas vão ter uma vida de doença, e algumas já estão doentes, algumas já estão com todas essas doenças que eu te falei, pressão alta, colesterol alto, diabetes e tudo mais, porque a gente está diante de uma pessoa que não fez a prevenção nos anos anteriores à sua vida de maturidade. Então, gente, não existe uma data certa e fixa e precisa para a chegada da menopausa. Mas existe um período que fica
mais ou menos entre 40 e 50 anos, você já liga suas anteninhas, porque é provável que o climatério esteja chegando em algum momento, né? A pré-menopausa vai chegar em algum momento aí, entre 40 e 50 anos, tá? Mas tem os casos até que acontecem antes de 40 anos, que são aqueles casos de menopausa precoce. Às vezes a mulher tem menopausa precoce por causa de cirurgia, de retirada de útero, retirada de ovário, alguma doença que ela teve, algum problema hormonal que faz a menopausa vir mais cedo. Mas o comum, o mais provável é que aconteça entre 40 e 50 anos, o início, a pré-menopausa, tá? O que a mulher vai sentir? Quais são os sintomas que ela vai sentir nesse período aí de pré-menopausa? Ela vai começar a sentir calor excessivo, os suores vão ficar mais abundantes e mais intensos, ela vai sentir insônia, ela vai sentir irritabilidade, ela vai ter falhas na memória, dores articulares e dores musculares, mudanças de humor assim muito súbitas no mesmo dia. De manhã você está com um humor, de tarde você já está com outro. Tá fazendo sentido para vocês, né? Essas três fases, Raquel também, essas três fases, elas fazem assim uma curva, como se fosse uma montanha. Começa aqui na fase da puberdade, aí a mulher chega no auge na fase da maternidade, e agora nós vamos para a última fase, que é a fase do declínio da menstruação, que vai ser a menopausa. Então, essa terceira fase é a fase da mulher madura, é a fase que a gente chama de anciã, fase da anciã. Mas também quero fazer uma ressalva aqui, que esse termo que eu uso aqui de anciã, fase da anciã, não tem que ser entendido como significando senilidade e decrepitude, incapacidade, doença, tá? Não tenham essa visão quando eu falo a palavra anciã. Quando eu falo essa palavra anciã, tragam à mente de vocês uma mulher que já viveu muitos anos, já acumulou muita experiência de vida, e tem muita sabedoria, por conta, né, de já ter vivido muitas experiências de vida, ela já tem muita sabedoria. A essa altura da vida, a mulher madura está com a sua intuição muito aguçada. O mundo, as coisas encobertas, perderam o véu, perderam a cortina saiu da frente e ela começa a enxergar muito mais coisas do que ela enxergava quando ela estava na puberdade, por exemplo, quando ela era mocinha, quando ela era uma jovem mãe de primeira viagem. Então hoje a mulher madura enxerga muito mais coisas do que ela enxergava há décadas atrás. Então muitos mistérios já caíram, já foram explicados e ela conhece muito da vida. E nessa fase de anciã, nessa fase de mulher madura, a mais emocionante viagem que a mulher pode fazer é aquela viagem que ela faz para dentro de si mesma. É uma fase muito reflexiva. É a fase que realmente aí a menstruação vai cessar em definitivo. Vai chegar a menopausa. Já falei em outras lives aqui das três etapas da menopausa, né? Tem a pré-menopausa, tem a menopausa propriamente dita e tem a pós-menopausa. Então, nessa fase madura, a mulher vai passar por essas três etapas, tá? E aí a menstruação vai cessar definitivamente. Após 12 meses sem menstruar, você pode considerar que você é uma mulher menopausada, tá? Então, essa viagem que ela vai fazer para dentro de si mesma, uma viagem que ela vai refletir sobre a jornada de vida dela até agora, que ela vai refletir sobre o tempo de vida que ela ainda tem pela frente, a forma como ela pode desfrutar desse tempo de vida, é dentro de si mesma que ela vai encontrar essas respostas. É dentro de si mesma que ela vai encontrar respostas para seus medos, para suas angústias. É dentro de si mesma que ela vai encontrar a sua identidade. É dentro de si mesma que ela vai encontrar o sentido da sua vida, seu propósito, para que você está aqui, o que você já fez, o que você já construiu e o que você ainda pode fazer, ainda pode construir nesse tempo de vida que você ainda tem. E é o momento em que a mulher entende que palavra que eu uso aqui? Entende a ciclicidade da vida. Ela entende que a vida é um ciclo, que a vida tem um começo, um meio e um fim. É o momento em que a mulher vai pensar mais sobre a finitude, sobre o fim da vida, sobre a morte, uma fase que vai vir aí com perda de familiares, perda do envelhecimento e perda dos nossos pais, e perda de outros familiares, às vezes próximos, perda de um irmão, perda de um filho, às vezes, muitas mulheres perdem filhos, que não é um movimento natural da vida. O movimento natural é o filho enterrar os pais. Mas quando uma mãe e um pai têm que enterrar um filho, é um movimento, é uma exceção, não é o ciclo natural da vida. Então, quando eu falo na mulher anciã, procurem visualizar a imagem daquela mulher sábia, daquela mulher que é conselheira, que já tem bagagem para aconselhar os mais jovens, daquela mulher que valoriza a liberdade que ela tem de ser quem ela quiser.
aquela mulher sábia que não sente mais necessidade de se comparar com outras pessoas, porque ela sabe o seu valor, ela sabe o seu lugar, ela sabe o seu potencial. É aquela mulher que não dá mais importância para a opinião alheia, não dá à opinião alheia um peso extraordinário a ponto de bloquear sua vida, de paralisar sua vida ou de fazê-la se comportar de acordo com o padrão que as outras pessoas estão impondo. Então, essa mulher anciã, na idade madura, ela já entendeu que não é possível a gente controlar tudo que está ao nosso redor. E está tudo bem com isso, né? Ninguém é obrigada a controlar tudo. Ninguém consegue controlar tudo que está ao nosso redor. E nós temos que aceitar isso. Querer controlar tudo é uma certa onipotência da nossa parte, né? Uma presunção da nossa parte achar que nós podemos controlar tudo e todos ao nosso redor. Nós não podemos. E nós temos que aceitar isso com naturalidade. O que eu posso controlar, eu controlo. Eu mantenho debaixo da minha vigilância, das minhas reações, das minhas ações. Mas o que eu não posso controlar é do outro. Tem outra pessoa que vai controlar, ou é a vida que vai se encarregar de pôr as coisas no lugar, ou é o tempo que vai se encarregar de pôr as coisas no lugar. Não sou eu. Eu não sou salvadora da pátria. Eu não tenho que salvar o mundo. Então, a mulher sábia, a mulher anciã, já entendeu que não dá para controlar tudo e aceita isso com naturalidade. A Lígia está dizendo aqui, essas perdas me incomodam muito, medo, ainda não perdi ninguém. Mas você sabe, né, Lígia, nossos pais estão envelhecendo, estão adoecidos, estão até vivendo muito, felizmente, eles estão tendo uma vida longa, mas a vida, uma hora, vai ter um fim, isso, né? E isso é o ciclo da vida, a vida é assim. E a gente precisa aceitar essa ciclicidade da vida. As coisas têm princípio, meio e fim. E tudo que a gente pode fazer de melhor pelos nossos pais, quando eles se vão, é continuar a nossa vida e fazer da nossa vida uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida com agradecimento, né? Uma vida de gratidão pelo privilégio que nós tivemos de ter os pais que nós tivemos, de ter a família que nós tivemos, mesmo com todos os defeitos que eles têm, porque todas as famílias têm problemas, não existe família que não tem problemas, né? Mas nós temos que ser agradecidos por esse privilégio e ter uma vida feliz, uma vida alegre que vai honrar a memória dos nossos pais que se foram, né? Nessa fase, gente, da vida madura, da mulher madura, é preciso cuidar do envelhecimento dos órgãos femininos. Nosso corpo é uma matéria, é uma coisa perecível. Nosso corpo é algo perecível. Ele não é eterno, ele não é imune ao desgaste do uso. O nosso corpo, ele tem um desgaste do uso, né? Há pouco tempo, aí uns 2 meses atrás, eu tive uma lesão no joelho muito séria. Aí eu fui no médico, especialista de joelho, ortopedista, e fiz radiografia, fiz ressonância magnética, e as imagens revelaram lá um desgaste no menisco. Aí o médico perguntou, você não levou tombo? Você não levou uma pancada? Não aconteceu nada com esse joelho? Falei, não, doutor, não levei tombo, não levei pancada, nada que fosse um trauma que eu pudesse explicar essa dor no joelho, só no joelho direito, né? Aí falou, então, a conclusão que a gente chega é que essa lesão é devido ao desgaste da idade, né? É o desgaste do uso, porque a gente usa muito o joelho. O joelho é uma articulação muito importante no nosso dia a dia. O joelho é uma das maiores articulações que nós temos e suporta o peso do nosso corpo. E nós precisamos dele todo dia, o dia inteiro, para andar, para sentar, para subir, descer a escada, para correr, para pedalar, que eu gosto de pedalar. A gente precisa do joelho para tudo. Então, assim, eu preciso de aceitar que há um desgaste natural do uso e assim que é, gente. A gente precisa de aceitar o envelhecimento e investir em atitudes que vão fazer você se sentir confortável com o processo do envelhecimento, vão fazer você se sentir bem, vão fazer você se sentir no seu lugar, vivendo aquilo que você tem que viver dentro do envelhecimento, mas tendo atitudes preventivas, tendo precauções contra doenças, além de doenças, contra doenças físicas e doenças emocionais também, contra depressão, ansiedade, contra pânico, essas coisas. Não tem, né? Viver o envelhecimento é algo natural, é algo da vida, né? E como eu disse, é um privilégio que foi negado a muitos. A outra opção que é não envelhecer é a morte precoce. Seria a outra opção. Então nós ficamos com uma opção melhor, que nós estamos sobrevivendo há décadas aí, tem pessoas aí vivendo 80, 90, como é o caso da minha mãe, dos pais da Lígia também, da minha tia, estão vivendo 90, até mais anos do que isso, né? Então, nessa fase de mulher madura, você precisa investir em atividades, em ter atitudes que vão fazer você se sentir confortável nessa fase.
Não procure atitudes que vão fazer você se sentir incômoda, você se sentir desajustada ao que está acontecendo com você. Aceite que o que está acontecendo com você é natural, faz parte do ciclo da vida e você pode decidir como você vai viver isso. Se você vai viver isso de forma estressada, pesada e preocupada, ou se você vai viver isso de forma leve, descomplicada e confortável, né? Atitude. Peraí. Lígia Cristina, acho um absurdo o ginecologista nunca nos informar sobre fisioterapia pélvica. Mantém a vida sexual ativa, o sentar, não usar fralda. Alguém já ouviu falar? É mesmo, gente, é um bom assunto esse de fisioterapia pélvica. Um bom assunto. Realmente não é um assunto muito falado, não é um assunto que os ginecologistas recomendam, assim, de forma recorrente, de forma comum. Pode ser que tenha um ou outro ginecologista que venha a recomendar isso, mas não é o comum, né? Vocês, meninas, já ouviram falar em fisioterapia pélvica? Existem exercícios que a gente pode fazer com a musculatura pélvica, que ajuda a não ter incontinência urinária, ajuda a manter a vida sexual por mais tempo, ajuda a não ter ressecamento e dores durante a atividade sexual. Mas se a gente não for informada sobre isso, a gente acaba sofrendo desnecessariamente, né? Então a gente tem que procurar informações sobre isso. Não é muito comum as mulheres terem todos esses sintomas que eu citei. Você pode ter alguns e não ter outros. Já conversei com mulheres que me disseram, por exemplo, que nunca tiveram os fogachos, nunca na vida, nunca. Elas tiveram outros sintomas da menopausa, mas os fogachos nunca, né? E por aí vai, isso depende da individualidade de cada uma tem as suas particularidades. Então, esses sintomas estão diretamente relacionados ao envelhecimento dos ovários, que é o órgão responsável por fornecer e regular os diversos tipos de hormônios reprodutivos da mulher. Então, é uma fase em que além de cessar a menstruação, vai ter um declínio hormonal considerável. Por isso é que é preciso fazer uma avaliação com o médico se o seu caso é um caso de reposição hormonal ou não. Porque a terapia de reposição hormonal, como eu já disse aqui também, não é recomendada para todas as mulheres. Tem mulheres que não podem fazer reposição hormonal, porque é risco de vida para elas. Por exemplo, eu conheço uma jovem que tem aí por volta de 40 anos, que já teve trombose. Ela já teve trombose. Então, ela é uma pessoa que não pode fazer reposição hormonal, porque reposição hormonal não é compatível com a trombose. Ela corre o risco de ter trombose novamente se ela fizer a reposição hormonal. Então, é só o médico que pode fazer esse diagnóstico, só o médico que pode te aconselhar adequadamente a respeito da terapia de reposição hormonal, ok? Então, essas 3 fases, gente, a fase da donzela, a fase da maternidade, a fase da anciã, elas possuem 4 coisas em comum. São fases diferentes, mas tem 4 coisas que são comuns a todas as fases. Primeira coisa que é comum às 3 fases são as alterações hormonais. Em todas as 3 fases, nós temos alterações hormonais absurdas, que modificam o corpo, modificam a mente, modificam a nossa forma até de ver a vida. Outra coisa em comum as 3 fases são processos de amadurecimento da mulher e de evolução. Você muda de status, né? Você muda de nível, você muda de fase. Igual no videogame, quando a gente vence uma fase, a gente passa para outra fase, né? Então, essas 3 fases da vida da mulher também são processos de amadurecimento e evolução. Então, você está mudando de status, você está mudando de fase no videogame da vida. Terceira semelhança entre as 3 fases. Essas 3 fases são fases que nos afirmam como mulheres. São 3 fases que destacam a nossa essência feminina. E quarta semelhança é que as 3 fases exigem de nós um grande esforço físico, mental e emocional, por causa das transformações que elas trazem a todas nós, né? E por que é importante conhecer essas fases da mulher? Qual a importância disso para nós? Primeiro, acho que a primeira importância de conhecer essas 3 fases, obter informações de qualidade, informações seguras, é porque esse conhecimento é um instrumento de autoconhecimento. Quanto mais você entende como funciona o complexo universo feminino, mais você vai entender as suas reações em determinadas circunstâncias e em determinados períodos da vida. Por exemplo, você vai perceber que é normal na fase madura você estar mais pensativa, mais reflexiva, mais recolhida, mais introspectiva, né? Mais para dentro, mais voltada para dentro. No final de qualquer ciclo, isso acontece. Não é só no final, não é só na idade madura, não. Em qualquer final de ciclo, é passível de acontecer essas características. Por exemplo, no final de um relacionamento, você fica mais pensativa. Quando você está vivendo luto de uma perda de um parente próximo, dos pais que envelheceram, do marido, por exemplo, como foi meu caso, que eu já perdi meu marido. Ou quando você está finalizando um projeto, ou quando você está concluindo a sua aposentadoria. São fases da vida que a pessoa fica muito reflexiva. E agora,
nós podemos buscar essa introspecção, né? Aceitar que isso é normal, estar mais recolhida, estar mais quieta, estar mais calada. Nós podemos aceitar isso com naturalidade, porque nós estamos buscando dentro de nós a nossa sabedoria de vida. Nós estamos buscando respostas para as nossas questões existenciais. Então nós precisamos respeitar as pessoas que passam por esse recolhimento e também aceitar o nosso próprio recolhimento, nossa própria introspecção quando nós estamos nessa fase madura. Então, a primeira importância de conhecer essas 3 fases é a questão do autoconhecimento. Isso reforça o nosso autoconhecimento, tá? Conhecer essas 3 fases. A outra causa que é importante conhecer as 3 fases da vida da mulher é que nós passamos a valorizar mais os aspectos intrínsecos do nosso feminino. Nós passamos a valorizar mais aquelas coisas, aquelas características femininas que são nossas, que são dadas só a nós, não foram dadas aos homens, foram dadas só a nós. Olha, gente, eu já, mais de 30 anos de profissão, eu já recebi muitas mulheres no meu consultório, e às vezes eu recebo mulheres, quando eu trabalho essa questão da menstruação, da primeira menstruação, da maternidade, da menopausa, eu vejo muitas mulheres assim que detestam a menstruação, têm horror da menstruação, acham que a menstruação é inimiga. Elas se incomodam com o odor do sangue, elas têm nojo do absorvente sujo de sangue, elas se sentem sujas o tempo todo. É como se a menstruação fosse uma coisa assim, ruim, negativa. E não é, gente, não é. Menstruação é bênção. Nós precisamos lançar outro olhar sobre o nosso ciclo menstrual e ver nele a nossa feminilidade, ver nele a nossa essência feminina, ver nele um privilégio e uma bênção de sermos escolhidas para ser parceiras do Criador na obra da criação, né? Deus não escolheu o homem para ser parceiro dele, para ficar grávido e gerar a criança, gerar o bebê, ele escolheu foi a mulher. Então, assim, isso é um privilégio insubstituível. Eu já assisti uma palestra também com uma médica ginecologista falando a respeito disso, da menstruação, que a gente não precisa ter nojo do sangue da menstruação, porque esse sangue é um sangue que sai do útero, das paredes do útero, que se descolam ali, e é um sangue limpinho, é um sangue higienizado. Como é que ela falou, gente? Imunizado, não tem sujeira nesse sangue. Pode ser que ele venha a sujar depois que ele entra em contato com o ambiente. Se você não tiver bons hábitos de higiene e não fizer as trocas dos absorventes regularmente, aí sim você vai colher a consequência disso. Mas o sangue, quando ele sai do útero, atravessa o canal vaginal e chega ao exterior, ele é limpinho, ele é imunizado, ele não tem nenhuma bactéria, ele não tem nenhuma sujeira. Então, o cheiro que ele tem é o cheiro característico de sangue. Qualquer ferida que exale sangue vai ter o cheiro do sangue. Esse é o cheiro característico. Então, vamos procurar lançar esse outro olhar sobre a menstruação, lançar esse olhar mais positivo sobre a menstruação, de algo muito precioso que nós temos, de algo que é muito feminino, que é um privilégio nosso e que é uma bênção, porque nós somos parceiras, como eu disse, de Deus na obra da criação. Tá? Respeite o seu corpo, respeite as suas transformações em cada fase que você for vivendo. Se você já viveu a menopausa e está se preparando para ser mãe ou já foi mãe, vai respeitando aí as modificações que o corpo vai trazendo durante a gestação, né? Receba com gratidão, com alegria as transformações da gestação, o aumento de peso, às vezes as estrias, a celulite, porque tudo isso é bênção, né? São transformações para o bem, para a perpetuação da espécie, para o segmento da humanidade. Se você está na fase da mulher madura, da menopausa, aceite também as transformações do envelhecimento com naturalidade e procure tirar o máximo de proveito de todas as fases. Não passe batido nessas fases como se elas não fossem importantes.